eu aqui em casa, mas sempre em sintonia com vocês. Racismo estrutural é uma ideologia de dominação política, social e econômica, e ela invade todas as dimensões da vida social. Países que passaram pelo colonialismo, pela escravidão, portanto, todos os países das Américas desenvolveram o seu racismo estrutural. É o que vivemos no Brasil, uma estrutura racista, muito intensa. A miscigenação não resolveu. Tem gente que acha que miscigenação significa democracia racial e não é verdadeiro. Essa sociedade de hoje brotou do ventre da sociedade da escravidão de ontem. Só que não é um resquício da escravidão, é uma atualização. A escravidão foi oficialmente abolida, mas o sistema de desigualdade entre negros, brancos, indígenas continuou, se perpetuou no tempo. A forma da vivência dessa situação dá uma ideia de que é natural que os brancos sejam sempre o topo da pirâmide econômica neste país, que os brancos sejam sempre o topo da pirâmide política. Então, nós temos que enfrentar isso, né? Compreender como isso se estabelece, entender que o racismo estrutural não é uma coisa que aparece, não é um elemento sazonal, não é uma questão conjuntural, como muito bem diz o nosso Silvio Almeida, que analisa bastante, produz, escreve sobre esse tema. Então não é uma questão conjuntural, é uma questão que estrutura as relações sociais em nosso país e em outros países, como eu aqui me referi. As grandes manifestações nos Estados Unidos contra a morte, o assassinato de George Floyd, é algo que deveria também acontecer no Brasil, com essa mesma intensidade, porque nós temos muitas razões. Somente em 2019, a polícia, o aparato de segurança pública brasileiro, matou 17 vezes mais negros do que o que matou o aparato de segurança pública nos Estados Unidos. Então, a nossa indignação não pode ser seletiva. Não pode ser uma indignação que diga respeito ao que aconteceu lá fora, mas que, ao mesmo tempo, continue naturalizando o olhar. O nosso olhar continue naturalizando o que acontece aqui dentro. O imaginário coletivo, ele é elaborado, ele é trabalhado cotidianamente para normalizar o indigno, o que não é normal. E nós temos que ter consciência disso. Não é natural que negros não tenham espaços de poder político, que indígenas não estejam representados no Congresso Nacional e em outras esferas de poder em nosso país. Isso não é natural, não é normal. A normalidade é parte da engrenagem ideológica que ocupa o imaginário coletivo. Temos que nos libertar dessas amarras ideológicas e enxergar o Brasil como ele de fato é. Observe um exemplo extremamente positivo: a luta da juventude negra em defesa das cotas nas universidades. Isso foi uma coisa que abalou o Brasil. Foi algo fruto de uma batalha. E muitos intelectuais brancos se pronunciaram contra as cotas, diziam que nós queríamos dividir o país. Não é o antirracismo que divide a nação. O que divide, estratifica a nação brasileira é o racismo. E isso nós não podemos continuar, nós não podemos perpetuar. O racismo estrutural, ele existe, está aí, ativo, regulando as relações sociais. E nós temos que ter consciência disso e assumir uma atitude de indignação. Nós temos que assumir a atitude de enfrentamento a esta estrutura e garantir uma igualdade real, material de direitos. Negros, brancos, indígenas, o racismo não pode manter os negros e os indígenas no subsolo da nação.
Nós temos direito a esse país e, portanto, é preciso garantir uma agenda de luta e, sobretudo, uma agenda de conquistas materiais que mexam, movam essa estrutura. Como disse a nossa querida Angela Davis, quando as mulheres negras se movem, a sociedade também se move com ela.